Olá, muito boa tarde. Ainda não temos aqui visualizações. Vamos dar só aqui um bocadinho. Hoje vamos ter aqui a doutora Ana Terra, psicóloga, connosco. Com muito gosto. Dar-nos aqui uma ajuda a perceber um pouco todos os impactos que um diagnóstico de uma intolerância alimentar ou de uma alergia alimentar tem na vida de uma criança, na vida dos pais e na vida social e a nível da comunidade escolar, já que o ano escolar se aproxima, passos largos, e muitas crianças devem estar neste momento a entrar pela primeira vez para o primeiro contacto escolar. Portanto, tudo isto sei que traz uma grande envolvência familiar e social. Ora, nós temos aqui a Dominique Brito, tem uma celíaca, vou aqui mostrar. Vamos ver se está. Eu aviso já que estou aqui com muitos problemas de rede, de ligação. Não sei como é que isto vai correr. Portanto, vamos aqui fazer figas para que isto corra tudo bem. Já temos aqui 8 pessoas a ver. Doutora Ana, muito obrigada por ter aceito o convite da página A Cozinha Livre de Glúten, de aceitar falar aqui um pouco destas questões e neste âmbito do regresso às aulas de Escola Segura. Eu vou-lhe passar agora a palavra, ok? E vamos fazer figas para que a net se mantenha e se consiga fazer, que eu estou de férias e fui aqui apanhada um bocado de surpresa com Então, passo-lhe a palavra. Gostaria que fizesse uma pequena apresentação sua e depois íamos abordar então este assunto do diagnóstico da intolerância da alergia alimentar e o impacto a nível familiar, social e comunidade escolar, ok? Ok, então, eu não sei se eu perdi, Maria João. Bom, de qualquer maneira, eu sou a Ana Terra, sou psicóloga. Eu exerço psicologia clínica em privado e também já passei de um ambiente hospitalar. E é com muito gosto que estou aqui hoje convosco para falar deste tema que é tão importante, tão pouco explorado e conhecido, não é? Pela maioria de nós. Eu gostava de vos convidar a partilharem as vossas questões, não me deixem só sozinha, eu gosto mesmo da partilha. Portanto, eu convido-vos também que esteja aqui no chat a deixarem as vossas dúvidas ou se quiserem interromper-me em algum momento, por favor, façam e estejam à vontade. Olá, boa tarde. Bom, a saúde mental, eu gostava de começar por falar um pouco da saúde mental, não é? Nós pensamos que saúde é apenas a ausência de doença, mas não, a saúde mental é muito mais, é a capacidade de nós adotarmos comportamentos proativos que promovam o nosso bem-estar, a nossa saúde a nível emocional, físico, portanto é fundamental termos estes comportamentos, não é só não termos doenças, temos que fazer algo para potenciar a nossa saúde, não é? Eu espero que estejam todos a ouvir bem. Eu não vejo a Maria João, não sei se está presente connosco. Portanto, a Maria João ontem disse uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que foi: o diagnóstico é um problema ou é uma solução? E neste caso, no caso da doença celíaca, eu acho que é dos poucos diagnósticos, espero não estar a dizer nada que acaba por ser uma solução, não é? Porque quando se descobre o que é, qual é o problema, começamos a trabalhar para a saúde. Eu faço que noutras doenças, com o diagnóstico, nós perdemos qualidade de vida, não é? Nós, é sinal de doença, aqui não. Nós já temos uma indicação de melhorar a saúde através da alimentação das pessoas. Portanto, eu acho que acaba por ser uma solução. E é muito importante nós pensarmos assim, porque os nossos pensamentos vão influenciar a nossa motivação, a nossa disciplina e a forma como nós vamos lidar com esta situação.
E a forma como vamos transmitir isto aos nossos pequeninos, não é? Rodrigo, olá. Eu vejo que tem todos os meninos muito pequeninos, já com diagnóstico. Por um lado até é bom, não é? Porque a maior parte dos casos são detectados já tardiamente e têm sequelas, não é? Portanto, aqui, eu começo por dizer que a nível da saúde, vamos tentar mudar um bocadinho as nossas palavras em relação a isto. Por exemplo, em vez de pensarmos em problema, pensemos num desafio. Portanto, vamos explorar novos elementos, vamos explorar outro ritmo de vida, vamos adaptar a nossa rotina sem que seja este problema, sem que seja um fardo, porque as palavras que nós adultos utilizamos acabam por ter um impacto muito grande nas nossas crianças. E isso sim é preocupante. Elas reagem mais à nossa reação do que propriamente ao diagnóstico, não é? Portanto, devemos manter um alto astral e ter cuidado realmente com as palavras que usamos, ok? Dar assim um ar de desafio de explorar coisas novas e fazê-lo em conjunto, deixar que a criança também tenha o papel ativo de solidariedade para isso. É muito, muito importante na forma como ela vai enfrentar esta situação, como vai adaptar a sua vida daqui para a frente e até como vai reagir com os seus pares na escola, não é? É fundamental. Portanto, é muito importante nós conseguirmos usar as nossas fraquezas como força, não é? E até acrescentarmos um bocadinho de humor, se assim for possível, não é? Eu lembro muitas vezes de Stephen Hawking, realmente ele tinha muitas coisas para enfrentar e conseguiu, através do humor e através do foco naquilo que ainda podia usar, não é? Nas faculdades que ainda restavam. Portanto, se nós fizermos esse esforço de prestarmos atenção ao que temos, ao que funciona, ao que está bem, conseguimos quase colmatar aquilo que nos falta, não é? E aquilo que não corre assim tão bem. Neste caso, tem que haver uma adaptação, não é? Mas é tudo uma questão de foco. Nós temos que prestar atenção às funções, não é? É para não ficarmos desmotivados. Portanto, a resistência, está a ver como é que acreditado, a resistência ao diagnóstico é fazer mal a si próprio, portanto, é adiar o bem-estar, é como se nós tivéssemos um ferro quente e estivéssemos a espetá-lo em nós próprios. Nós temos que ser realmente responsáveis e mais amigos de nós próprios para conseguirmos criar um historial de saúde e não estarmos a agravar a nossa condição, não é? Quando o diagnóstico é dado, nós passamos por várias fases. Era uma das questões que não se colocadas. Como é que podem lidar com estas fases? Quais são estas fases? Portanto, isso não há uma lógica, um segmento que funciona igual para todos. Não há. Normalmente existem 5 fases, que é a fase da negação, da revolta, da negociação, da depressão e da aceitação. Okay? Não significa que toda a gente vai passar por essa fase. Não significa que depois de passarem uma fase não voltam para trás. Isto é assim, cada pessoa é diferente e por isso vai lidar com o diagnóstico de uma forma diferente. No caso das crianças, muito importante, eu volto a referir, porque é mesmo fundamental a forma como os pais recebem o diagnóstico, como lidam com o diagnóstico, como transmitem o diagnóstico aos seus filhos também, não? Porque ajudam a explicar. Portanto, a negação é uma fase em que nos vamos colocar mais à defesa, não é? É uma espécie de autopreservação e nós não queremos aceitar que temos uma doença, portanto, é sido errado. Não há adesão à terapêutica, não há uma mudança na rotina, porque é como se tudo continuasse bem. E se eu ignorar que tenho este
problema, que tem esse diagnóstico, talvez ele desapareça mais rapidamente, mas isso não acontece. Ao não acontecer, vem a fase da revolta, não é? Da raiva. Então, mas porque eu? Porque é que isto teve que me parecer a mim? Nessa fase também não há adesão à terapeuta, há por vezes um afastamento dos familiares, e aqui é importante termos esta noção para podermos dar apoio, para ver além daquela expressão que por vezes não é nada simpática, não é? E percebemos o que realmente a criança ou o adolescente está a passar, não é? Para podermos apoiar. Uhum. A fase da negociação é já aquela em que começa a haver quase um regresso à normalidade, não é? Que já começa a haver uma vontade de cuidar de si, de aderir à terapêutica, de aderir a uma nova alimentação, neste caso, de fazer o que é bom para a sua saúde e de criar um estilo de vida mais salutar e adaptar a esta nova condição. Não é? A fase da depressão, que segue a negociação, é uma fase mais introspectiva e que também pode, da mesma maneira que a da raiva, também pode levar a um certo afastamento das pessoas que são mais próximas. Porque é uma fase mais introspectiva, não é? Deixa-me ver aqui, senti algumas vezes quando estão em a comer algo que os outros estão a comer. Exatamente. Portanto, dá uma revolta porque é que eles podem e eu não é? E isso tem que ser explicar às crianças que não é um castigo, uma doença não é um castigo, a doença não aparece porque eu fiz algo mal não é assim. Explicar o que é que acontece no corpo dela, assim, de braços que ajudam muito bem, não é? Para eles perceberem o que é que se passa. E para perceberem que não é soltar, estarem a comer o que os outros estão a comer, e que por vezes até o que eles comem acaba por influenciar outras crianças também a comerem melhor. Algumas crianças comem, não comem as coisas mais saudáveis. Portanto, eles podem usar isso para influenciar outros para o bem. Nós temos é que ter a capacidade de adaptar, exatamente. Mas a vida é isso mesmo, é uma constante adaptação, não é? A vida é feita de altos e baixos. E se fosse uma constante, nós nunca gostaríamos, não aprenderíamos. Portanto, sim, tem que haver uma adaptação mesmo constante. Eu gostava aqui que me explicasse um pouco mais, Dominique, o que é que não funciona neste caso. Se nós conseguirmos ir mais a fundo, eu gostava de aprofundar essa questão. Aqui na fase da depressão, quando há esta introspeção, ajuda muito, por exemplo, virarmos para a espiritualidade, não é? Um lado mais espiritual. E depois desta fase vem então a aceitação. É ótimo. Rodrigo, uma pergunta. A criança está bem no momento? Tem a sensação que aceita? Uma pergunta possível. Sim, sim. É possível, é perfeitamente possível, não é? Nós não temos certezas em relação a nada que vai passar. Depende de cada criança, depende do apoio que a criança tem, depende dos estímulos externos que vai ter, depende da sua capacidade de resiliência, portanto, isto depende muito de cada pessoa, não é? Mas, normalmente, se houver um bom encaminhamento, se houver um bom acompanhamento, se for tido como algo, se for normalizado, não é? Provavelmente não vai acontecer. Se a criança já lida com isso há mais anos, ao chegar à adolescência, isso já se tornou parte dela, não é? Parte da sua rotina. Dificilmente irá ter esta revolta nessa fase, ok? Mas pode acontecer, ok? Esta é respondida à sua questão. Portanto,
A aceitação aqui é muito importante para ajudar, não só a criança, mas os familiares. E eu quero distinguir uma coisa, que a aceitação não é resignação, não é? Às vezes diz-nos aceitar como? Porque isto é uma doença e é para a vida toda e não posso dizer que está tudo bem, mas aceitar não é dizer que está tudo bem. Aceitar é isto aconteceu, eu não posso controlar isto, portanto mais vale aceitar, porque lutar com isto não me vai ajudar a arranjar defesas, não me vai ajudar a arranjar soluções. Portanto, é fundamental aceitar para poder arranjar a solução, não é? Pode. É uma excelente questão. Ser diferente interfere no desenvolvimento sem dúvida, não é? Interfere, sim, senhora. Mas ser diferente normalmente é dito como algo negativo ou pejorativo e não é. Nós todos somos diferentes e isso é logo uma coisa que tem que ser explicada a todas as crianças. E existe bibliografia fantástica dirigida aos mais pequenos exatamente para explicar que somos todos diferentes e todos temos os nossos valores e que não é a diferença que nos vai tornar menos valiosos ou que nos vai fazer com que não tenhamos um papel ativo na sociedade, não é? Se torna mais forte ou mais inseguro, depende, lá está, depende da abordagem, depende da forma como os adultos significativos vão lidar com as crianças na hora de os contarem, na hora de mudar a sua rotina em casa. Isto vai ser visto como algo muito difícil, vai ser visto como algo quase impossível, como um desafio e vamos todos explorar. Depende muito da forma como os adultos vão guiar esta criança e como vão explicar e até a forma como eles próprios se expressam sobre isso. Eu aqui lançava-vos uma questão. Como é que se referem a esta situação em casa, mesmo à frente dos vossos filhos, ou mesmo quando pensam que eles não estão a ouvir? Que palavras é que usam? De que forma é que se dirigem a esta situação em casa? É que todo esse comportamento que você vai ter vai influenciar a forma como a criança se vê e a forma como ela vai reagir. Portanto, sim, há uma diferença. Aqui, em termos de desenvolvimento, pode torná-la mais forte e pode torná-la mais responsável, porque ela tem que ter um controle muito mais rigoroso da sua alimentação também, não é que começa a aprender desde o cedo o que pode e o que não pode. Portanto, não é só negativo, pode até ajudar a criança a ser mais madura, a ser mais atenta, não tem que ser necessariamente uma coisa negativa. Exatamente. E aqui o Dominique normalmente diz que se comer algo com glúten vai ficar doente, porque é melhor aceitar e ser saudável. Exatamente. E a criança aceita bem. Sim? Se explicarmos, mostrando que é a doença e eles conseguem perceber muito melhor, com graça. Ok. A questão da escola, já lá vamos. Portanto, isto tem que ser, as crianças têm que perceber o seguinte, isto não é um castigo, isto não tem que ser uma chatice, isto não tem que ser uma coisa negativa, eles têm que mudar o seu estilo de vida para poderem ser saudáveis, para terem uma vida saudável, não é? Para não terem as sequelas da doença. Portanto, se mantiverem aquele estilo de vida saudável e aquele ritmo necessário, e se tiverem esse apoio dos familiares, eles vão conseguir lidar muito melhor com todas estas condicionantes sociais, não é? Portanto, a escola é realmente uma grande preocupação para todos, não é? E é um ecossistema, portanto, a escola é feita por pais, é feita pelos auxiliares, é feita pelos professores, pelas crianças, portanto, a escola é uma grande comunidade. E aqui
eu creio que o que funciona melhor é mesmo agir para a prevenção, e já tinha falado isto com a Maria João, salvo erro, da primeira vez que nós falámos. O que funciona mesmo é ir à escola e tentar comunicar com todas as pessoas, dentro do possível, que vão estar relacionadas com as crianças, não é? Porque é importante sabermos tudo isso em crianças. Eu vou dar só aqui um exemplo que acompanhei há uns anos atrás um menino com a doença de Crohn, e isto para ele era um motivo de grande ansiedade, porque ele tinha receio, não é? De um dia não conseguir aguentar e estar na calça, já com os colegas, e ser diferente. Também tinha algumas restrições alimentares, e funcionou muito bem realmente falar com os professores, falar com a comunidade, falar com os colegas, fazer uma apresentação, explicar o que era a doença de Crohn, porque eles não faziam ideia, e gerou-se um ambiente realmente muito, muito bonito, muito, um ambiente de apoio, e a criança melhorou muito, muito na sua ansiedade. Aqui, eu apostaria mais na prevenção, não é? Não esperar que os problemas ocorram, que vão ocorrer, porque ocorre sempre alguma coisa ao longo do ano, mas tentar ir logo pedir reuniões, fazer apresentações entre os próprios alunos de turma, para que possam perceber o que é e não julgar, para que a criança se calhar não se sinta tão diferente, porque aqui podem dizer, mas isso vai funcionar ao contrário, porque a criança vai ser exposta, mas isso é saudável, eu acho que é saudável poderem apoiar, porque aquilo que a gente não entende, mais facilmente vamos usar ou rejeitar. E é importante que também as crianças possam perceber isso, o que é que se passa, como é que podem ajudar, porque elas gostam de ajudar, gostam de apoiar e de ter um papel, não é? Ver se eu consigo ver aqui. Uhum, exatamente. Portanto, é fundamental vermos a escola como um todo, não é? E em vez de estarmos a alimentar os nossos receios, e enchermos as nossas crianças de receios, vamos procurar realmente as soluções, e as soluções passam por envolver a comunidade escolar e torná-la desperta para as diferenças, não é? E esta é uma das diferenças que muitas vezes não é compreendida. Portanto, mais ações escolares são fundamentais, porque é através da informação que nós conseguimos colmatar e combater as injustiças e a violência, não é? E o que é feito mesmo por ignorância, como aquela pressão de como só um bocadinho que não faz mal, não é? Isto tem que ser combatido mesmo com informação, é fundamental. Portanto, cuidado aqui com as palavras que usam, como eu dizia, e a criança pode fixar-se de água a propósito, mas que se torna também igual aos seus pais, não tem que ser só na diferença, não é? Portanto, ela continua a ter um sentimento de pertença, um sentimento de identidade, que é o que mais dá nas escolas, não é? E que é tão bom nessa comunidade. Ela continua a ter esse sentimento, ela continua a ser um aluno, continua a ter as mesmas responsabilidades, só que tem que gerir esta situação, não é? É apenas isso. A Leonor foi para o primeiro ano. Uhum. Exatamente. Ou seja, as pessoas muitas vezes provocam situações que vão explicar algo, vão explicar a doença por ignorância, não sabem, e se houver este cuidado de trabalhar com a escola se adapta também, não é? Às vezes encontra-se alguns em casa, mas de forma geral, sim, as escolas estão abertas, um, estão abertas a este tipo de intervenções, porque também vão ajudar a unificar e
e a compreender e a minimizar os problemas que existem na escola, não é? Portanto, sim, o ser diferente e o aprender a dizer não é muito importante, ok? O ser diferente ser visto como algo bom e não uma coisa negativa. E aqui muito importante na hora de entrar na escola, os pais conseguirem ensinar as suas crianças que essa diferença não é má e devem aprender a dizer não. E aqui, como existe muita pressão de parte, e todos nós caímos na pressão de parte, nós somos levados a dizer que sim, sem vontade de dizer que sim. Porque todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos pertencer a um grupo, mesmo nós adultos, não é? E para a criança ainda mais difícil é não o fazer. Portanto, eu aqui aconselho, treinem com os vossos filhos antes da escola começar, não é falar dos problemas e das dificuldades com a ansiedade, mas vamos falar sobre isso de uma forma natural, de uma forma boa. Normalmente estão muito abertos a estas iniciativas, porque é um bem para toda a escola. Eu já me perdi um bocadinho, estava a ler os comentários. Eu aconselho, antes da escola começar, trabalhem com os vossos filhos, os cuidados que eles devem ter e o que significa para eles um não ou um sim para aquelas coisas que fazem mal, não é? Por exemplo, como só um bocadinho, eles têm que perceber realmente quais são as consequências positivas e negativas de dizer sim ou não, não é? Eles têm que perceber o impacto que isso vai ter nos seus deles. E que existem várias formas de dizer não. Portanto, algumas crianças têm muita dificuldade e nós adultos podemos ajudá-las. Vamos treinar em casa, isto parece uma coisa muito simples, mas é importante e não nos lembramos disto no dia a dia. Vamos guiar as nossas crianças a aprenderem a dizer não de diferentes formas. Por exemplo, olha, agora não me apetece, ou fica para mais logo, também é uma forma de dizer não, o adiar, fingir que vai adiar, mas é um não, enquanto sai da situação, não me parece. Coisas assim, vamos tentar substituir o não direto por outra forma de ligação que não seja tão direta e que a criança, se calhar, não consegue ser. Portanto, façam este treino com os vossos filhos antes de entrar na escola e expliquem que os bons amigos e as pessoas que gostam deles não vão forçá-los. Portanto, é fundamental conhecermos os amigos dos nossos filhos e sabermos ensiná-los ou guiá-los para o significado da amizade também, não é? Porque isto da escola tem todo este lado social que temos que controlar, ou não podemos controlar, temos que controlar desta forma, não é? Ensinando a criança a escolher bem e a perceber o que é amizade e o que não é amizade. Portanto, quem vai forçar não faz ser amigo, não é? Para que a criança possa fazer realmente novas amizades. Ok? Em sua experiência, qual é a sua opinião quanto à criança pequena Sofia para comer junto com os colegas no restaurante? Meu filho tem que comer junto com os colegas na mesa e um semana que foi acompanhar as atividades que nunca acompanhar. Muito bem, exatamente. Mas esta questão de comer ser um ato de socialização também é algo que nós podemos começar a mudar enquanto grupo, não é? A sociedade tem que mudar este ponto de vista também. Não é só aqui na doença celíaca, mas traz muitos problemas. O ato de comer como um ato social tem trazido alguns problemas, nomeadamente em termos de atividade também, não é? Portanto, aqui explicar à criança que se realmente tiver que comer sozinha, lá está, não é novamente um castigo, não é porque não gostam dela, não é porque
porque ela fez algo de errado, não é porque se faça algo de errado com ela. É simplesmente uma questão de saúde, não é necessário. E o comer é, antes de tudo, uma necessidade, é uma questão de sobrevivência e de obtermos os nutrientes necessários para o nosso corpo, não é? E é importante que a criança perceba que todos nós somos diferentes, realmente, e que todos temos necessidades diferentes. E que ela simplesmente tem que ter mais cuidado e não pode comer as coisas que a maioria das pessoas comem, não é? E levá-la a perceber que existem outras crianças também com esta necessidade, com esta especificidade. Para que ela não se sinta tão sozinha e tão quase um extraterrestre, não é? Portanto, tudo vai, mais uma vez, da forma como se aborda a questão, não é? E eu estou muito satisfeita por ver aqui nos comentários que realmente as escolas têm acolhido muito bem estes pedidos de apoio dos pais, não é? E sim, a criança deve ser ensinada, e realmente isso sim é uma sobrecarga para os mais pequenos, terem que ser já tão responsáveis também por todas estas questões de contaminação, não é? Tem que ter muito mais cuidado com os colegas da mesma idade, não é? Mas é o que há e nós temos que aceitar as coisas como elas são para podermos lidar com elas e não se tornarmos realmente num fardo, não é? Olá, Maria João. Olá. Estou a ver. Vou fazer aqui mais ou menos. Não percebi. Estou a tentar não interferir porque isto está mesmo a ir abaixo. Está a ir abaixo. Pronto, eu não sei se... que as pessoas esteja a correr bem, mas eu tenho estado aqui a ouvir, só estou a tirar a imagem para ver se está mais estável, ok? Pronto. A doutora Ana vai continuar aqui com mais ou menos com o esquema que nós já tínhamos mais ou menos combinado, eu já estava aqui a aguardar um pouco este problema, por isso eu não estou a interferir muito, ok? E vou pondo aqui alguns comentários. Acho que está... Mas é bom, Obrigada. É muito bom estar a receber o feedback da vossa parte e, sem dúvida, estar aqui a falar e não ver quem é que está desse lado, enquanto as pessoas estão, às vezes tornam-se um bocadinho... Eu estou a tentar mais ou menos passar aqui as perguntas que nos vão colocando e fazer alguns comentários para seguirmos mais ou menos e respondermos também aqui às dúvidas que vão surgindo, que é ótima colaboração de quem está a ver e colocar as suas dúvidas. Assim, é muito bom. Está bem? Vá. Eu agora vou deixá-la novamente. Ok. Muito bem. Continuando aqui na escola, intervenham sempre que desejarem, que só é bom. Vamos ter atenção às situações de bullying, que era algo que a Maria João me tinha pedido aqui para focar, porque é uma preocupação de todos os pais, não é? No bullying, a que é que nós devemos prestar atenção nos nossos filhos? Que comportamentos é que podem indicar que a criança esteja a passar por uma situação de violência na escola por parte dos seus pares? Mais uma vez, eu volto a referir, são apenas exemplos, porque cada um vai reagir à sua maneira. Uns podem ter vários destes comportamentos, outros podem não ter, senão um. Isto depende muito de cada criança, ok? O que é mais comum e a que é que nós devemos prestar atenção? Se a criança de repente começa a mostrar comportamentos regressivos, não é? Se voltou a fazer coisas que não fazia antes, como urinar na cama, ou estar com uma fala mais infantilizada, ou a chamar mais a atenção, ou não querer estar sozinha. Portanto, vamos prestar atenção a essas peculiaridades, ver se houve assim alterações nesse sentido. A criança pode tornar-se mais agressiva, pode ter um humor mais irritável, mesmo em casa, a mínima coisa rebenta, isto muitas vezes porque quer falar, mas sente que não pode falar, ou que não consegue falar, ou por vergonha, ou por medo de não acreditarem nela, ou por medo das consequências na escola. E por vezes a criança quer que os adultos notem, mas não quer dizer, e esta luta dentro dela acaba por provocar
esse comportamento irritável e essa falta de paciência, a frustração. Portanto, vamos prestar atenção a isto. Se a criança tem um choro mais frequente e um choro que ocorre em momentos inesperados, não é? Se de repente tem muito medo ou muitos medos, não é? Se começa a manifestar uns medos assim mais diferentes do que é habitual, se queixa com dores, dores de estômago ou dores, as dores físicas também podem indicar este mal-estar, porque nós somos psicossomas, não é? Nós acabamos por expressar no corpo o mal-estar emocional que nós sentimos. Portanto, pode provocar também essas dores, até pode levar a febres, porque isto é o corpo a defender-se de uma situação aversiva, não é? Portanto, pode manifestar dificuldades de concentração, pode prolongar os seus silêncios, isolar-se, ficar mais impaciente, e não só, também vamos reparar no material, pode vir com o material estragado ou faltar material. Algumas crianças vêm pedir mais dinheiro aos pais ou mesmo tirar, porque estão a ser objeto desta violência na escola, e aparecerem com nódoas negras. Portanto, há assim uma imensidão de sinais aos quais devemos estar atentos. Estes são os principais, ok? Mas cada pai saberá melhor como é que funciona o seu filho, não é? Os seus filhos, e irá perceber essas pequenas mudanças na forma habitual de estar da criança, não é? Se começa a ter receio de ir para a escola ou a tentar evitar tudo o que tem a ver com a escola, isto tudo são sinais aos quais devemos estar atentos, está bem? Portanto, aqui no bullying, tal como já falei antes, é muito, muito, muito importante envolver a comunidade, muito importante envolver os alunos, os colegas, os pares nesta situação. E funciona muito bem colocar os próprios alunos a defenderem os alunos. Portanto, haver ações neste sentido, e não só depender dos adultos, mas também formar um grupo de apoio entre os próprios alunos, e isso, onde foi feito, funcionou muito bem. Porque eles sentem-se bem com este papel de protegerem-se uns aos outros. Portanto, isto tudo passa realmente por uma questão educativa, não é? A Leonor, por vezes, faz febre sem nenhuma razão. Poderá ter a ver com o seu estado? Pode, sem dúvida. Aqui, quando há uma situação fisiológica, a primeira coisa é logo fazer o despiste, não é? Ir ao médico e ver se realmente há alguma coisa física que tenha que ser tratada. É logo o primeiro. Não havendo, então temos que procurar a razão, se realmente há aqui um mal-estar emocional que esteja a provocar isto, não é? E havendo uma condição emocional por trás desta febre, a melhor coisa é sempre falar abertamente com a criança, ok? Nunca fechem as vias de comunicação com as vossas crianças, por isso é muito importante. Eles precisam de expressar-se à sua maneira, a seu tempo, não devemos forçar, mas estarmos lá, mostrarmos esse apoio e mostrarmos que percebemos que ela não está bem e que pode falar connosco, que é seguro falar connosco. E sim, deve ser explorado o que é que a deixa triste, por exemplo. Olha, hoje noto-te mais triste, ou hoje pareces mais calada. Tentar chegar lá por outras vias e dizer, olha, não faz mal, eu também às vezes estou triste. Portanto, usarmos também o nosso exemplo também ajuda a criança a sentir que pode abrir-se. E quanto mais a criança fala, menos receio vai ter de denunciar estas situações, não é? Os livros fantásticos, histórias, exemplos, tudo isto funciona muito, muito bem com as crianças. Exatamente. E temos uma imensidão de livros já direcionados para cada problema, que é fantástico e é um grande, grande apoio.
Eu agradeço imenso a vossa participação, que só enriquece, não é? Se não estão só aqui a ouvir-me falar. Não é normal e não faz parte, ok. É importante explicarmos, ainda aqui a respeito do bullying e destas situações, é importante explicarmos às crianças, Dominique Brito, é correto? Se é correto usar livros, sim, sem dúvida, sem dúvida. Os livros, as histórias, os personagens, por vezes a criança tem maior facilidade em identificar-se com o personagem do que dizer diretamente, olha, passou-se isto comigo, não é? E vai projetando no personagem aquilo que ela própria sente. É mais do que correto e é muito indicado para usar com as crianças e para ajudá-las a abrirem-se e a expressarem as suas emoções. É maravilhoso. Portanto, voltando ao bullying, é importante nós explicarmos e nós percebermos também, nós adultos, porque é algo que se ouve muito, isto é normal, é da idade, não é? Todas as crianças passam por isto, não é normal, ok? O bullying não é normal e não pode ser visto como algo normal, porque é algo feito para magoar e para causar danos. Não é normal e não faz parte da infância. Portanto, isto é fundamental para nós adultos percebermos e explicarmos às crianças, ok? Não é normal, não é aceitável e deve ser denunciado, ok? E só explicando isto é que as crianças conseguem começar a identificar o que devem aceitar e o que não, não é? Porque senão, se for normal, como é que elas têm estratégias para lidar com isso, não é? Se é normal, eu vou-me calar, que é para não ser o diferente aqui e o caixinhas, não é? Não, isso tem que ser muito bem explicado. Rodrigo, Maria João, pois eu conheço uma situação. Infelizmente existem casos em que só para mesmo o bullying quando a criança sai, e é uma pena ter que haver situações destas, é lamentável, e mais uma vez isto passa pela mudança de todos nós, sociedade, não é? E aqui eu não sei como é que são os contornos desta história, não é? Nós não conhecemos os contornos, não sabemos se houve realmente essa abordagem à escola, que tentativas foram feitas para parar com este bullying, não é? Para reeducar para comportamentos mais saudáveis e adequados. Mas aqui sim aconselho sempre vivamente, contatem a escola, mas é toda a escola, desde os auxiliares, as pessoas que estão na cozinha, aos colegas, aos pares, não é, da criança, aos professores, aos diretores. Isto tem que ser invasivo, tem que ser mesmo, tem que ser compreendido por toda a comunidade, não é? E depois desse esforço, as coisas também não mudam magicamente, não é? É preciso insistir, persistir e vamos verificando então as mudanças, mas é necessária esta abordagem à escola para haver uma mudança, não é? E para que casos destes comecem a ser cada vez menos relatados, não é? Que comecem a extinguir-se, o que era fantástico. Lá está, isto tudo acontece por por ignorância, não é? A falta de informação leva-nos a não compreender e a agir, por vezes, desta forma tão destrutiva, não é? Portanto, como é que os pais podem ajudar nestas situações? Começar por explicar o que eu estava agora a dizer há instantes, que não é aceitável, esses comportamentos de agressão não são aceitáveis. A criança deve denunciar, deve procurar um apoio, o apoio de adultos ou de outras crianças mais velhas que saiba que são de confiança, porque por vezes
As escolas têm várias idades e eles vão se conhecendo entre si e têm a quem recorrer, felizmente. É importante explicar à criança e perceber a perspectiva dela, o que é que para ela significa o bullying, o que é que para ela são maus tratos, porque às vezes a criança não tem noção que aquilo não é aceitável, que aquilo é incorreto, porque também vê outras crianças passarem pelo mesmo, portanto deve ser normal, não é? Conversem com os vossos filhos de uma forma muito aberta e livre de julgamentos, para conhecer a perspectiva que eles têm, o que é que significa para eles violência, o que é que significa bullying, que situações é que eles já presenciaram, o que é que eles fizeram. Isto é muito importante para nós conseguirmos depois construir toda a segurança para a criança, não é uma história de segurança para a criança na escola, porque a verdade é que não conseguimos estar o dia todo com eles e a melhor forma de proteger é ensinar a criança a proteger-se. Portanto, tentem saber a perspectiva dela, das crianças, o que é para elas, de que forma é que, para que elas possam saber de que forma é que podem identificar uma situação que não está bem e que não é aceitável, ok? Portanto, ensinem também a perceber a parte do agressor, é importante, não é desculpar o agressor, mas a perceber o que é que pode levar outra criança a ter estes comportamentos. Também isso ajuda a sanar, ajuda a criança a não se sentir que mereceu o castigo que levou do colega, não é? Que mereceu a violência, o ataque, a agressão. Ajuda a perceber e ajuda a que ela não queira dar a mesma resposta agressiva, porque agressão com agressão não leva a nada realmente saudável. Ensinar a criança simplesmente a gritar um para, ou a enfrentar, a pedir que parem com aquilo que estão a fazer, ou a fugir da situação e a procurar imediatamente um adulto, ou a procurar locais seguros para os quais possa dirigir-se se estiver numa situação de dificuldade. Portanto, isto tudo deve ser preparado antes, não é? Ou se verificarem que realmente há qualquer coisa que não está bem. Este diálogo deve ser tido com os nossos filhos, está bem? Portanto, mantenha sempre essa via aberta e uma maneira de manter o diálogo aberto é através das conversas que nós temos às refeições, não é? E eu gostava de saber, já agora pergunto, se tem estas conversas ao jantar, por exemplo. Portanto, olha, conta-me uma coisa boa e uma coisa má do teu dia e nós fazemos o mesmo, nós adultos, não é? Para que a criança não se sinta tão exposta. Perguntar pela hora do almoço, como é que é, ao pé de quem é que se senta, ou seja, fomentar o diálogo sempre, porque quanto mais conversamos, mais elas se sentem seguras para falar, não é? Seja qual for o assunto. Portanto, e não se esqueçam, claro, também das qualidades, não é? O que é que mais gostas em ti, porque tudo isto vai ajudando a fortalecer a autoimagem, não é, da criança e a proteger-se também destas situações, ok? Isto é um todo. Ainda a respeito do bullying, incentivem os vossos filhos a praticarem atividades que sejam prazerosas para eles, não é? Que faça com que eles se sintam mais confiantes, porque nós queremos sempre trabalhar para fortalecer a confiança, não é? Não é só a evitar os ataques, mas a fortalecer para que possam lidar melhor com estas situações. Portanto, vamos tratar estas situações com respeito e mais uma vez, pensem vós pais como é que lidam com situações de stress, com situações de conflito, como é que falam dos vossos colegas de trabalho em casa, às vezes aquelas conversas de jantar ou durante a preparação de jantar, como é que falam dos vossos superiores, porque tudo isto tem um impacto na criança e na forma como ela vai lidar com essas situações estressantes.
na forma como vai lidar com as suas emoções. Portanto, nunca se esqueçam que está tudo ligado, está bem? A criança vai absorvendo e vai aprendendo através de tudo aquilo com que contata, não é? Portanto, nós adultos somos sempre um modelo e devemos ter essa atenção, está bem? Da forma como se expressam, vai ter uma influência direta na forma como a criança vai expressar-se também e como vai enfrentar estas situações. Portanto, ainda a respeito daquela questão dos amigos na escola, ensinem a criança o que é amizade, não é? Que é algo que às vezes fica de fora porque é suposto nós sabermos, mas um amigo não magoa, um amigo não força, um amigo não goza. Isto é muito importante para que a criança compreenda que se calhar deve procurar novos amigos, não é? Se calhar aquelas pessoas que a forçam a fazer algo que vai contra a saúde dela, não merecem estar na sua vida, não é? As pessoas devem merecer estar na nossa vida e as crianças conseguem compreender isto se lhes for explicado e é fundamental. E não se esqueçam de encorajar sempre a criança por ter falado, não é? Olha, foste muito corajoso, obrigada por teres partilhado isto comigo. O encorajamento é muito, muito importante. Este reforço ajuda a criança a querer partilhar e a sentir-se bem consigo própria e não mal por ser a queixinhas, que é uma coisa tão pejorativa e tão que já devia estar em desuso, não é? Portanto, sim, vamos ter mais estes comportamentos, que é uma forma de nos protegermos destas situações. Peço desculpa. A respeito do Covid, eu vou avançar para o Covid e a escola, se não houver aqui questões que me queiram colocar sobre isto que estivemos a falar. Ou se preferirem, vou ainda à questão da alimentação e depois então passo ao Covid. Ninguém se manifesta, eu vou avançar. Então vamos à questão da alimentação, também na escola. Como é que a criança deve lidar com esta pressão, a pressão dos pares, e às vezes nem sequer é dos pares, é dos próprios adultos. Olha, come um bocadinho, isso não te faz mal, isso não existe. É necessário ajudar a criança a lidar com a pressão, com isto tudo que nós falamos para trás, não é? De aumentar a sua confiança e perguntar à criança se ela quer realmente fazer aquilo. É uma forma de ela começar a ouvir-se a si própria, ou seja, questionar-se. Eu quero mesmo fazer isto ou estou a fazer isto para agradar aquela pessoa? Ou seja, começar aqui a distinguir o deve e o não deve, o que é saudável e o que não é, e o que é pressão e o que não é pressão, ou seja, se é de amizade ou não é de amizade. Portanto, fazer estas questões às crianças, se ela quer mesmo fazer aquilo que estão a pedir que ela faça, se ela entende as consequências que já vão sendo faladas em casa também, não é? As consequências de fazer ou não fazer, isto deve ser tudo falado, tudo é através do diálogo. E tomar então a sua decisão, treinando essas recusas que nós falamos há bocado, como dizer não, de uma forma que não seja tão desagradável para a criança, não é? Isto deve ser tudo praticado. Ou então ensiná-la simplesmente a mudar de assunto, ou sugerir outra coisa. Olha, vamos antes fazer isto. Ou seja, dar-lhe estratégias para que ela possa depois ir adaptando à sua situação. Eu estou a ver aqui uma questão. Desculpem. Falar com o meu filho celíaco, algumas coisas que ele come na escola. Muito bem, ok, fantástico. Ou seja, temos aqui uma partilha. Eu faço sempre isso, falar com o meu filho celíaco, algumas coisas que ele come na escola, eu sei porque ele me diz. E ele não come por causa da sua condição, e então a solução é mandar coisas que ele possa comer, mandar alimentos que ele possa comer, para que não se sinta posto de parte e possa também comer quando os colegas comem, mas algo que lhe faça bem. Muito bem, fantástico. A gente precisa disto, é de arranjar soluções.
Sem dúvida, sem dúvida. A pressão da sociedade é as pessoas dizerem como um bocadinho que não faz mal e não é só, é também a quantidade de vezes que ouvimos, e isto é arrepiante, pessoas adultas que dão disfarçadamente esses alimentos porque pensam que é mentira, não é um mito. E então dão esses alimentos a ingerir à criança. Isso é muito mau. E daí que é necessário haver este contato direto e explicar às pessoas. Também há aquela ideia que assar um alimento destrói o glúten, não é? Então, se isto foi cozinhado, a criança pode comer. Isto são tudo mitos que têm que ser desconstruídos, não é? E só através do diálogo realmente é que se consegue. É verdade. E a forma de nos protegermos desta pressão é exatamente ganharmos esse sentido de responsabilidade, que o corpo é nosso, a saúde é nossa e só nós é que podemos protegê-lo, não é? Portanto, devemos controlar aquilo que é nosso. O que a pessoa diz, come um bocadinho, nós não controlamos, porque é o comportamento da outra pessoa. Nós controlamos o nosso, eu aceito ou não aceito, eu quero fazer isto a mim ou não quero. E é aqui que deve estar a nossa atenção, é realmente no que nós podemos controlar, que somos nós, não é? Muito obrigada pelas vossas questões. Deixem-me ver aqui. Portanto, também não devemos criar um clima que a criança não pode confiar em nada nem em ninguém, mas fazer o contrário, fortalecê-la naquilo que ela pode fazer para sentir-se mais segura. Portanto, o confiar é nada mais do que a coragem que nós vamos ter para enfrentar situações desafiantes, e esta é, sem dúvida, uma situação desafiante, e a criança deve sentir-se corajosa, porque está sempre a ir neste desafio, não é? Quer seja os olhares dos outros, quer seja o não poder comer e querer comer, isto é um constante desafio e deve ser visto assim mesmo, e não como algo terrível ou problemático, não é? Que é para não desmotivar. Portanto, aqui na questão do receio de comer ou da dificuldade em resistir a um determinado alimento, temos que pensar em factos, não é? Aqui temos que pensar que o comer ou não comer é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos, portanto não é algo que acontece. E aqui pensar na recompensa, ou seja, adiar aquela recompensa ou não ter aquela recompensa de todo é melhor do que a recompensa imediata do prazer de comer aquela coisa que mais tarde vai ter uma manifestação muito desagradável, não é? Portanto, aqui temos que pensar nisto e aplicar. Deixa-me ver aqui, Dominique, essa parte é muito complicada, até a explicação da lavagem dos utensílios de cozinha é algo que é difícil percepção. Exatamente, é muito difícil percebermos que isto acontece. Eu lembro-me de estar a falar com uma pessoa que me dizia até o cheiro, até o vapor do pão me põe doente, e isto é realmente difícil de perceber, não é? Para quem não tem e para quem não passa por esta situação, é difícil de perceber, sem dúvida. Aqui a chave, mais uma vez, é persistência, é insistir na informação, e mostrar as consequências e desmistificar todas estas situações do bocadinho e foi só um toque e foi só um garfo. Isto tem que ser tudo desmistificado e as pessoas têm que ser informadas. Isto é tudo resultado da desinformação, não é? É verdade, as pessoas não entendem e também não procuram muitas vezes a informação. Portanto, é importante levarmos essa informação aos locais e insistirmos e tornarmos mesmo as crianças veículos de informação, porque elas conseguem muitas vezes fazer chegar a mensagem mais depressa aos adultos.
Exatamente, que gostei muito desta partilha, muito obrigada. É possível fazer uma vida boa e fazer tudo sendo celíaco. Este estado de espírito é muito, muito importante, não é? Vermos isto como o fim ou como algo terrível impede-nos de criar uma vida saudável, não é? Emocionalmente, fisicamente, porque não nos leva a estarmos motivados para os comportamentos que nos fazem bem, não é? Deixa-me ver aqui o rodapé, falar, informar. Exatamente, falar, informar e explicar todas as vezes que forem necessárias, não é? Nós sabemos que as pessoas têm muita resistência a receber informações destas situações, que é algo que não compreendem. E ainda por cima, quando se fala de glúten, já pensam que é uma moda, não é uma coisa da moda, não existe. E há muita resistência aqui que tem que ser desmistificada e que tem que ser debatida. E tem que ser combatada exatamente com informação, não é? Informação de quem passa por estas situações, é fundamental. Portanto, as vossas partilhas são essenciais, essenciais. É realmente, quem sabe o que é ou como lidar com isso, de facto, tem normalmente uma relação direta com alguém que tem a doença. As outras pessoas veem como uma moda ou algo insistente ou que tudo isto é um bocadinho exagerado, não é? E é exatamente aqui que tem que haver informação, não é? E mais uma vez, as vossas partilhas são fundamentais, ou seja, quem sabe, quem passa por isso diariamente e quem sabe que uma migalha já é suficiente para fazer danos, é que tem que dar o seu testemunho e tem que fazer entender, através da repetição, através da sua história, o que é que isto realmente significa, não é? Mas é preciso insistir, 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 sem dúvida. Bom, vamos então aqui exatamente, ao impacto do Covid. Maria João já está aqui adiantada. Bom, o Covid e a escola, vamos tentar... o Covid preocupa-nos a todos, não é? De uma forma geral. E isto está tudo a ser estudado agora para ter início em breve. Eu aconselho-vos a verem o desconfinamento nas escolas do SNS, que está muito bem explicado, tem diretrizes muito boas para ajudarmos as crianças a terem comportamentos saudáveis na escola e comportamentos seguros. Eu aconselho-vos a procurarem esse site e a usarem isso para falarem com os vossos filhos, porque está muito bem explicado e ajuda a fazer perceber as crianças o que é que vai mudar na escola, não é? E a perceber a responsabilidade que cada uma delas tem. Bom, eu em relação ao Covid, volto a dizer que o mais importante é a preparação, não é? É o que vem antes, ou seja, ajudar a criança a perceber tudo o que são comportamentos de segurança, comportamentos preventivos, e aqui, para a criança com a doença celíaca ou não, os cuidados vão ser os mesmos, não é? Tanto quanto sei, não há uma ligação direta entre Covid e doença celíaca, do agravamento da doença celíaca. Tanto quanto sei, mas se tiverem outra informação, por favor, partilhem, que é para nós termos todas as informações, está bem? Portanto, vamos tentar aqui também perceber, não só, não vamos assustar a criança, vamos falar com a criança, vamos explicar o que é que ela tem que fazer e pensar também na parte boa
que o Covid trouxe, não é? Porque houve, de facto, uma mudança social, houve uma mudança comportamental, e verificaram-se até alguns grupos que começaram a dar mais apoio, as pessoas unificaram-se um pouco mais, e a escola realmente nunca mais vai ser a mesma, e isso não tem que ser necessariamente mau, não é? Os comportamentos que se geraram através do Covid trazem uma maior proximidade, não é? Embora haja o distanciamento físico, emocionalmente não é assim. Desculpa. Exatamente. Exatamente, ou seja, se a criança estiver bem com a sua alimentação, a cumprir rigorosamente a sua alimentação isenta de glúten, e se estiver bem, como diz aqui Maria João, se estiver com o seu organismo equilibrado, não é um risco acrescido, o Covid. Portanto, a criança aqui está em situação de igualdade com os seus colegas e tem que ter apenas os mesmos cuidados que as outras crianças têm que ter, não é? Higienizar as suas mãos, usar a máscara, espirrar para o braço, todos estes cuidados que nós já vamos conhecendo, a correta utilização da máscara, o pôr, o tirar, tudo isto deve ser dito, mas não de uma forma assustadora, temos que ter cuidado para não lançar o pânico nos nossos pequeninos, não é? Até porque eles depois têm mais dificuldade em lembrar-se das coisas se estiverem com medo, não é? Eu agora ponho assim, não. Se as coisas forem explicadas tranquilamente, a criança absorve melhor. Exatamente. Quando lhe digo não toques no corrimão, ela pergunta porquê, tem glúten? Ok, muito bem. Exatamente, é isso mesmo. Estes comportamentos e o facto da criança já ter essa noção, que engraçado. Portanto, tudo depende da forma como nós transmitimos a informação aos nossos filhos. É mais a forma como se diz do que aquilo que é dito, não é? Portanto, tentar sempre normalizar, falar com calma, passar a mensagem com segurança, para que a criança se sinta que está tudo bem, que consegue, é mais importante do que aquilo que vamos dizer no fim, não é? Portanto, aqui no caso do Covid, representa realmente mais perigo para a população idosa do que para as crianças, felizmente, no sentido das crianças não é? Portanto, não há aqui riscos acrescidos, façam uso das bases de dados que nós temos, da informação de locais que sejam fiáveis, não é? E sim, é o diálogo é que vai realmente fazer com que a criança tenha as estratégias para lidar com esta realidade, não é? E para tornar-se cada vez mais responsável pela sua saúde, para que ela perceba que é a principal, tem que ser a sua principal protetora, não é? Neste caso. Muito bem. É isto mesmo, é começar já a preparar as crianças para esta nova realidade, não é? Não esperar e começar já a falar das questões de bullying, das questões da escola, do Covid, como é que se protegem, como é que devem usar a máscara, onde é que devem colocá-la. Isto tudo são situações que já podemos ir preparando e não esperar, não é? Bom, Maria João, já passou 1 hora. Eu não sei se quer continuar ou se quer... Vou tentar entrar. Não sei se estão a conseguir ouvir. Sim. Doutora Ana, eu agradeço-lhe imenso o seu testemunho, a sua participação. Foi excelente, adorei. Embora tenha estado a ouvir com muitos cortes aqui, não consegui acompanhar, infelizmente, a conversa toda. Tenho esperança que isso fique gravado. Eu vou ver com toda a atenção, porque realmente a minha net estava instável até dizer chega. Espero que quem esteja
estado a assistir tenha conseguido ouvir tudo direitinho. Mais uma vez agradeço imenso a sua participação. Ficou muita coisa, como nós ontem ainda falamos, por dizer. Há muita coisa neste mundo que isto tínhamos pano para manga, estávamos aqui uma tarde inteira a falar e mesmo assim iria ficar muita coisa. Eu agora vou tentar depois fazer aqui um apanhado e fazer aqui pequenos sketches com as partes, com assuntos, pronto, é mais fácil depois vermos. E também, como disse, conto com a sua participação agora, depois de passar este regresso às aulas, se tiver disponibilidade. Eu acho que estas partilhas são de interesse. Tivemos a falar agora, como é óbvio, na parte das crianças, uma vez que estamos no regresso às aulas, e acho que é muito importante para os pais terem um apoio, terem uma orientação. E é importante saber que nós vamos entregar os nossos filhos durante 8, 9, 10 horas, entre aspas, a estranhos, não é? Principalmente se vão para uma escola nova. E tudo isso e deixa-nos a nós próprios angustiados, e nós muitas vezes também transmitimos essa angústia para eles sem o querer. E é muito importante que eles sintam que nós sentimos confiança no adulto com quem eles vão estar. Eu sempre disse aqui nas outras lives que eu tenho confiança na professora do meu filho, sei que posso contar com ela, que ela está lá, entre aspas, a substituir-me quando não estou presente. Embora eles, como crianças que são, e mesmo desde muito pequeninos, eu continuo a dizer que eles são, eles próprios cuidam de si, têm noção das suas responsabilidades e daquilo que sofrem, não é, se não cumprirem a dieta. Mais uma vez, muito obrigada. Temos aqui a Dominique também a agradecer, toda a gente a agradecer, que é ótimo. Obrigada. Eu espero que tenha sido útil e só vos tenho a agradecer esta oportunidade. Eu acho que é muito importante partilharmos e divulgarmos todas estas situações, porque quanto maior a divulgação, mais seguros estão os celíacos e os intolerantes, não é? Eu falo celíacos porque é a minha realidade diária, mas isto aplica-se, como é óbvio, às intolerâncias e alergias alimentares. Portanto, acho muito importante. Temos aqui só a do Rodrigo, bem esclarecido. Então, um pouquinho tempo falou bastante e esclareceu muito. Muito obrigada. É verdade. Muito bem, excelente. Acho que esclarecemos aqui a maior parte das dúvidas. Obrigada a todos pela estarem presentes. Isto vai ficar gravado para consultarem quando quiserem. E mais uma vez, doutora Ana, muito, muito obrigada. Obrigada eu. Eu vou terminar.